tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje. Antes de começarmos, queria apresentar a Amanda, que está aqui fazendo a nossa tradução de Libras para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E aí, vocês lembram que nossas aulas passam e são reprisadas no nosso canal do YouTube Educa Recife. E além do canal, nós agora temos o aplicativo Educa Recife, que vocês encontram tanto para Android quanto para iOS, nas lojas de aplicativo e também por este belíssimo QR Code que está aparecendo na nossa tela. Agora estamos oferecendo o QR Code para os aparelhos Android. Então, se você é dono de um Android, faça aí, pegue o seu dispositivo, aponte para a tela e pronto. Vou deixar mais um tempinho, porque em seguida nós também vamos disponibilizar o QR Code para os donos de aparelho iOS. Então, se você tem um iOS, essa é a sua chance de baixar o nosso aplicativo. E aí vocês podem dizer, mas Camille, já tem o canal, para que o aplicativo? Ora, pelo aplicativo a gente vai poder interagir no chat, por exemplo, que hoje já estamos com o chat, podemos tirar dúvidas, tem todo o acervo das aulas. Mas vamos agora começar, porque o assunto de hoje, eu sei, não me odeiem, é gramática. Fatidicamente chegou o dia, gente. Vamos ter a semana da gramática. Mas respirem, que com calma a gente aprende. Qualquer coisa eu volto. Vocês podem reprisar, certo? Tirar dúvidas, estou disponível, certo? Então, antes da gente começar, eu vou jogar um textinho aqui e eu quero que vocês tentem ler, tá certo? E me digam pelo chat se vocês conseguiram ler de maneira compreensível. Ó, madrinha aparecer casamento, irmã fantasiar tiranossauro. Uma madrinha aparecer casamento, irmã fantasiada dinossauro. Alessandra dizer jornal local, irmã pedir Alessandra ser madrinha. Dizer Alessandra escolher traje, Alessandra levar isso pé letra, vestir fantasia inflável, tiranossauro. Alessandra postar foto, dizer não arrepender. Afirmar noiva, convidados, não importar com brincadeira. E aí vocês podem dizer, Camille, você está doida? Eu vou dizer, não, gente, isso aqui é o quê? É um texto. E eu tirei alguns elementos. Será que vocês sabem quais foram os elementos que eu tirei? Vou aqui fazer o quê? A bondade de colocar o texto novamente com os elementos para ver se a gente agora compreende o sentido do texto, certo? Será que até agora vocês entenderam alguma coisa daquele texto? Me contem. Ó, vamos ver como é que ficaria com alguns elementos? Ó, madrinha apareceu no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro. Um adendo rapidinho é que logo no título a gente percebe que a flexão do verbo, você usar o verbo no tempo e na pessoa correta, contribui enormemente para a compreensão global do texto. Concordam? Vamos continuar. Uma madrinha apareceu no casamento da irmã fantasiada de dinossauro. A Alessandra disse ao jornal local que quando a irmã pediu que ela fosse madrinha, disse que a Alessandra poderia escolher seu traje. Ela levou isso ao pé da letra. Faltou um au aqui, gente. A professora engoliu um au. Vestiu a fantasia inflável de tiranossauro. A Alessandra, que postou a foto, disse não se arrepender. Afirmou que a noiva e os convidados não importaram com a brincadeira. E agora? Será que a gente conseguiu compreender globalmente o texto? O que é que vocês acham? Agora, depois que eu recoloquei os elementos, o que é que a gente pode notar? Que o texto ele tem uma coesão, ele agora é um texto que faz um sentido. Então, agora, ele possui elementos de coesão e coerência. Coesão seria essa organização gramatical dos elementos e a coerência é um sentido lógico. E vai ser basicamente isso que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana, tá, gente? Dessas 3 aulas. Essa e as próximas. Vamos trabalhar os operadores argumentativos, que são esses elementos, ó. Então, vamos ver junto, ó. Operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual. Por quê? Porque elas são responsáveis por fazer a ligação de sentido. Então, são elementos estruturais
E a gente vai ver as conjunções, os advérbios, as palavras denotativas. A gente também pode colocar nessa seleção as flexões verbais, as preposições, todos os elementos que funcionam para fazer essa ligação de sentido, para juntar essas partes do texto, são operadores argumentativos, são elementos para a coesão textual, tá? Então, eles são responsáveis pela ligação de sentido entre as diversas orações, os períodos e os parágrafos de um texto. Porque o texto, para ele fazer sentido global, as partes elas precisam se conectar. Isso aqui a gente tem falado bastante, né? Então, vamos ver o exemplo. Ó. Daisy gostaria de ir à praia, mas está chovendo. Então, ó, Daisy ficou triste. A palavra mais dessa frase articula, ela liga as duas ideias. Mas ela liga de maneira neutra ou a gente consegue compreender, a gente consegue dar um sentido. Ó. Por articular as ideias, o mais é chamado de um articulador textual ou operador argumentativo. E já que as ideias são contrárias, por que são contrárias? Porque ir à praia e chover são normalmente ideias opostas, não é mesmo? Então, por que ela faz essa ligação dando um sentido de oposição? A gente pode dizer que se trata de um operador argumentativo de oposição. Porque os operadores, quando eles vão fazer essa ligação entre as partes do texto, eles geralmente o fazem emprestando algum sentido. A relação entre orações, ou entre as partes da oração, ou entre períodos, ela geralmente exige um sentido. Não, geralmente, porque a gente também vai ter alguns articuladores que não vão interferir tanto no sentido, né? Mas, e se eu trocasse o operador mais por pois? Será que a gente manteria o mesmo sentido? E aqui, de novo, eu quero que vocês prestem atenção no sentido, gente. Eu não quero que vocês pensem em classificação, em nada. Vamos pensar no sentido. No âmbito semântico, se eu trocar o mais pelo pois, o que a gente vai ter? Daisy gostaria de ir à praia, pois está chovendo. Então, ao invés de ser uma ideia de algo adverso, ao invés da gente ter uma ideia de adversidade, o que a gente vai ter agora é o quê? É uma ideia completamente diferente, porque agora ela não fica triste porque chove, ela quer ir à praia porque chove, pois está chovendo. E a gente já viu esse pois aí, né, gente? A gente já viu aula passada. Voltem lá no canal, no aplicativo e reassistam, porque a gente já viu essa funçãozinha do pois. Então, o sentido muda completamente, não é? Ó, os operadores argumentativos ou articuladores são palavras ou expressões que ajudam a fazer com que o texto seja realmente compreensível. Visto o exemplo do início da aula, que a gente leu um aglomerado de palavras que não faziam muito sentido, porque faltava coesão e faltava coerência. Essa organização da forma, da estrutura, com o uso dos operadores, dos articuladores, a gente chama de coesão. E essa coesão vai contribuir para a coerência, que seria a lógica do texto. Porque vamos pensar, como que a gente pode ter um sentido que tem uma lógica se as partes não conversam? Não dá, né? Então, ó, qual seria a função? A função dos operadores argumentativos é justamente estabelecer uma ligação entre as orações do período, ou até mesmo entre os parágrafos de um texto. Esses operadores são fundamentais para a continuidade das ideias. A unidade textual, pois é por meio deles que as partes do texto se relacionam. Eu sei que parece que eu estou aqui batendo na mesma tecla, mas é porque para a gente entender, a gente precisa aprender o conceito, se familiarizar com isso. Não adianta vocês já quererem classificar tudo se vocês não entendem a função, se vocês não entendem o porquê disso. E por que a gente estuda isso? Para construir textos mais coesos. E por que a gente quer construir textos mais coesos e coerentes? Para que a gente consiga dizer o que a gente quer dizer. Porque a gente tem que pensar na linguagem como uma ferramenta também.
A linguagem não é só ferramenta, não vão dizer por aí que eu falei isso. A linguagem é também ferramenta. A linguagem é um bocado de coisa, mas é também ferramenta. Ferramenta para quê? Para que a gente articule o que a gente está pensando. Se vocês pararem para pensar assim, nós não compreendemos um mundo por uma via que não seja a da linguagem. Então, se a gente domina todos esses recursos, a gente pode usar a linguagem como uma ferramenta ao nosso favor. Porque quando a gente é claro e a gente consegue dizer tudo o que a gente quer sem ruído, é mais fácil. Porque a comunicação está o quê? Estabelecida. Mas continuando, e aí o que é a coesão textual, né, gente? Ó, coesão textual são mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica. E aí o que é uma conexão lógico-semântica? De lógica e de sentido. Vocês lembram? Semântica é sentido. Entre as partes do texto. E aí, calma, eu sei que parece muita coisa, mas vai aos pouquinhos. Ó, a ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, que já vimos um pouco, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Dentro do campo da coesão, a gente tem a coesão lexical, tá? Que seria uma divisão, que aí seria um mecanismo que envolve a repetição de uma mesma unidade lexical, quer dizer palavra, tá, gente? A grosso modo, ao longo do texto ou a sua substituição. E isso vai acontecer como? Ou de maneira hierárquica, que é quando a gente tem relações superiores e, enfim, uma relação de hierarquia, ou não hierárquica, que a gente tem o sinonímia e antonímia. E aí, vamos fazer assim, um breve adendo para a gente pensar o que é um campo semântico, um campo de sentido. Isso por quê? Porque para vocês entenderem o que é uma coesão de fato, você precisa entender como ela funciona e o que a sua falta, a sua ausência, como ela prejudica o texto. Então, ó, o campo semântico é o conjunto de palavras que, associadas, expressam um sentido comum. Então, eu tenho, por exemplo, o poema, né? 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda... família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. E a mulher que trata de tudo. De maneira bem simples, assim, a gente pode notar que menino, meninos e mulher, elas se referem a uma mesma área de sentido, que a gente poderia chamar de família. Então, são elementos de uma mesma área de sentido. E aí, como a gente pode falar isso? A gente pode dizer que eles participam de um mesmo campo semântico, não é? Então, cada uma das palavras pertencentes a um mesmo grupo semântico é um hipônimo. Então, eu tenho o campo semântico, e aí o termo que abrange é um hiperônimo. Na relação que nós vimos, meninas, menino e mulher são hipônimos de família, que é um hiperônimo. Então, se a gente pensar em termos de conjunto, é mais fácil. Hiperônimo é o termo abrangente, hipônimo, os termos específicos. Por exemplo, ó, a gente tem, aqui é um resuminho que vocês podem consultar depois, mas ó, a gente tem animais é hiperônimo, ou seja, o abrangente de cachorro, cavalo, gato e abelha. Enquanto que, sei lá, cenoura é um hipônimo de legume. Deu para compreender? Já a coesão sequencial é a responsável por criar condições para a progressão textual, para que o texto ele vá evoluindo. E a gente vai fazer... Quais os recursos a gente usa? A gente usa as flexões de tempo, de modo dos verbos e as conjunções, que são esses mecanismos responsáveis pela coesão sequencial, tá? Isso a gente já viu também, podem rever. Então, ó, que palavras funcionam como operadores argumentativos? As conjunções, os advérbios e as palavras ou expressões denotativas. Nessa primeira aula, a gente vai entrar nos advérbios. Nas próximas, vamos seguir as conjunções e as palavras e expressões denotativas, combinado? Então, o que é o advérbio? Então, para a gente pensar no que é um advérbio, eu trouxe um poema de Ruth Salles, que, se eu não me engano, chama advérbio. E, ó, que nome se esconde, não mostra onde vai. É hoje? Foi ontem? Adiante ou atrás? Foi rapidamente ou foi devagar? O verbo só diz o que o homem faz. Mas quando? Mas onde? Mas como? E que mais? Então corre o verbo e põe-se a chamar. Amigo advérbio, venha me ajudar. Procure-o no tempo, no modo e lugar.
Olá, já cheguei. E o que é que eu não sabia, agora já sei. O trem parte agora, vagarosamente. A locomotiva puxando na frente, e bufa e apita. Adeus para quem fica, e logo começa a andar mais depressa. E aí, vocês conseguiram notar que algumas palavras do poema se relacionam com o verbo diretamente? Vamos ver? Ó, a gente tem, eu destaquei, né? E tem vários aí também que eu não destaquei. Mas quando ele fala, o trem parte. Parte é o verbo. Ele parte agora, vagarosamente. Essas palavras em destaque, elas mostram que a circunstância do verbo. De novo, ó, a locomotiva puxando na frente. Então, a gente vai mostrar o modo, a circunstância. Essas palavras que mostram as condições da ação do verbo, então, seria o quê? As circunstâncias, as características, são chamadas de advérbio. Porque são palavras que vão mostrar a ocorrência do verbo, que vão localizar o leitor nos detalhamentos do verbo. Pensando a grosso modo, vamos pensar aqui fazendo assim, de maneira bem geral. Eu gosto de pensar que os advérbios são os adjetivos dos verbos. Claro que eles não vão qualificar, não estou dizendo para a gente fazer essa mistura não, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo aqui, do mesmo modo que os adjetivos são palavras que modificam o sujeito e vão mostrar a característica e tal, os advérbios, eles vão ter uma função semelhante, só que em relação ao verbo. E, em poucos casos, adjetivos e outros advérbios. No poema, a gente também viu, que nome se esconde não onde é hoje, foi ontem. Então, a gente tem os verbos e a gente tem o quê? Palavras que indicam tempo. Essas palavras são o quê? Advérbios. Tranquilo? Vamos seguir. Então, advérbios são palavras que modificam um verbo, adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau e divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Aí vocês vão virar para mim e vão dizer, Camille, pelo amor de Deus, é muita coisa. Aí eu vou dizer, é mesmo, é muita coisa, gente. É isso. Às vezes, é muita coisa. Mas a gente vai com calma. E vocês sempre podem reassistir e tirar suas dúvidas. Tirem as dúvidas. Combinado? Vamos lá agora para a classificação dos advérbios. Então, vamos respirar. Vai dar certo. Confia em mim, vamos lá. A classe é extensa. Então, por favor, não se preocupem em decorar nada agora. Eu quero que vocês entendam o conceito, tá certo? Então, advérbio de lugar. O nome já diz. Vai ser aquele que vai caracterizar o lugar ao qual o verbo se refere. Então, a gente vai ter uma noção de posição, direção, alguns. Perto, longe, dentro, fora. Demorou, mas chegou longe. Chegou aí é o verbo. Eu esqueci de sublinhar. Por que não ficamos aqui? Ficamos é o verbo. Aqui está indicando o quê? A localização. A pulseira está dentro. Está é o verbo, dentro é o local. A gente tem os advérbios de tempo. O bom, se a gente pensar, é que o nome dos advérbios indicam a função. Então, quando eu digo um advérbio de tempo, vocês dizem aquele que demonstra o tempo, né? De maneira que dão uma noção temporal. Então, a gente tem hoje, ontem, amanhã, nunca, cedo ou tarde. Cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Sempre que precisar de algo, basta chamar-me. Preciso ir, depois nos falamos. Então, os advérbios em destaque, eles dão uma noção de tempo em relação ao verbo, tá? Combinado? Tá de boa? Vamos lá. E o de modo? E é o de modo? De modo, a gente vai ver o quê? Indica a maneira, o modo como a ação dos verbos foi executada. E alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem ou mal. E alguns outros cujo sufixo, que é aquela partezinha final da palavra, termina em mente. Então, calmamente, vagarosamente, amorosamente, todos esses são advérbios de modo. Não decorem, só pense assim, essa palavra aqui, ela vai indicar tempo, ela vai indicar modo, ela vai indicar afirmação, dúvida, e aí vocês vão conseguindo nomear. Então, eu terminava depressa os meus deveres.
nós estamos indo bem na competição. Ouvia pacientemente, então a gente está vendo os advérbios de modo. Já os de intensidade são aqueles que intensificam, vão mostrar a intensidade da ação verbal ou qualidade do adjetivo, já que esse é um dos poucos casos, eu acho que é o único caso, em que o advérbio ele vai se relacionar a outro adjetivo ou outro advérbio, sempre no sentido de intensidade. Então, a gente tem muito, pouco, bastante. Ele falava pouco. Eles formavam um casal tão bonito. Nossas amigas arrumam-se muito depressa. Então, a gente tem essa noção de intensidade. Enquanto que os de afirmação, a gente já consegue responder, né? São aqueles que dão a ideia de afirmação. São sim, der certo, e palavras afirmativas com o sufixo mente. Então, certamente, realmente, claramente. Algumas palavras como claro e positivo podem ser classificados como advérbio dependendo do contexto. Então, gente, sempre o contexto. Aqui, ó. Claro que entendemos. O claro aqui, ele está dando uma ênfase, então está dando uma afirmação. Entendemos? Claro, obviamente que entendemos. De certo, passaram por aqui. Eu vou sim. Pensem no sim. Uma dica que eu dou sempre é, escolham um ou dois advérbios de cada um, e aí vocês tentam fazer o exercício de substituir na cabeça de vocês. Porque aí vocês criam um mecanismo de lembrança e de compreensão. Porque se eu sei que sim é uma afirmação, e na frase eu posso trocar sim por óbvio, então provavelmente óbvio é um advérbio de afirmação. É só um truque, mas foquem nas funções, nos conceitos. A gente ainda não está na fase de decorar, tá? E vocês podem fazer isso depois. Advérbio de negação é o quê? A mesma coisa do afirmativo, só que o contrário, para negar. Então, reforça o sentido de negação. Alguns são o quê? Não e nem. Em contextos específicos, palavras como negativo, nenhum, nunca e jamais podem ser classificadas como advérbio de negação. Por isso que a gente nunca consegue decorar, tá certo? Eu nem vi isso passar, não aceitamos mais isso, ela não ficou satisfeita. Por fim, um advérbio de dúvida, que aí a ideia é o quê? É reforçar a imprecisão do verbo. Então, a gente tem talvez, quiçá, porventura. Então, ó, quiçá chova hoje, nós talvez venhamos à sua festa e possivelmente teremos os recibos até amanhã. E a gente tem os advérbios interrogativos, que é aqueles que iniciam pergunta. O advérbio interrogativo de lugar onde, de tempo quando, de modo como e de causa por quê, certo? E a gente já viu essas observações e aí eu volto para elas. Vou ficar devendo para a próxima aula essas observações, tá certo, gente? Para um exercício eu tinha pensado em fazer, mas a aula acabou muito extensa. Então, na verdade, eu vou pedir para casa que vocês aproveitassem as questões passadas para me dizer a circunstância dos advérbios destacados. E aí eu trouxe, belíssimamente, a lista com os advérbios destacados. Então, printem, fotografem, me respondam. E, gente, meus divertidamente também estão assim loucos depois dessa aula extensíssima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Me despeço. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, manda uma perguntinha. E muito obrigada, gente. Até a próxima.